Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? E nós iremos começar, e eu trouxe algumas novidades, antes de nós começarmos a ministração da palavra, e eu queria compartilhar com os irmãos, porque nós temos aprendido que a palavra do Senhor, que nós devemos ser testemunhas, e sendo testemunhas é importante nós estarmos atentos ao tempo que nós estamos vivendo. E para estarmos atentos ao mundo que estamos vivendo, ao tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos lembrar de ver notícias, e eu particularmente não gosto. Mas é importante, e eu queria trazer para os irmãos contextualizar um pouco de algumas notícias dessa semana, algumas notícias que eu vi inclusive hoje. Hoje eu abri o meu Instagram e eu sigo uma página de uma antiga revista, nem sei se a revista existe ainda, chamada Você S.A. Não sei se ela existe ainda, existe? Eu sei que tem, hoje em dia nem sei se tem revista ainda, né? A Bia estava fazendo um questionário lá assim, que revista você lê? Ela assim, eu não leio nenhuma revista, eu também não leio nenhuma revista. Mas nessa notícia da Você S.A. diz assim, 13 quedas seguidas no Ibovespa, um recorde. Entenda o que está acontecendo. E quando você abre então a notícia, ele diz ali que dos últimos 13 pregões, o Ibovespa fechou 13 no negativo. O tombo acumulado até agora, contando os menos 0,53% desta quinta, é de 5,7%. E aí aqui coloca o seguinte, mas o S&P, que é o índice da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, não foi tão melhor. Dos últimos 13 pregões, 10 fecharam no vermelho, com uma queda acumulada de 4,75%. E o S&P 500 não serve de termômetro só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Esse é só uma introdução à notícia, mas que mostra a nós, ou deveria nos mostrar, aquilo que nós já imaginávamos, que a economia não vai lá essas coisas, né? A Gra, ela comentou que outro dia ela foi ao mercado, ela comprou poucas coisas e deu quase R$200. E eu imagino, e a propósito, não foi ao Saint Marché, não foi ao Mambo, não foi ao Pão de Açúcar, né? Podemos falar, foi no Atacadão. Foi no Atacadão. Que é barato, mas, né? Mas enfim, mas isso só para mostrar o seguinte, a economia do nosso mundo, e é curioso porque nós muitas vezes nos prendemos à realidade aqui do nosso país. Benji, vai ali com a sua mãe, vai, por favor. Nós nos prendemos muitas vezes à economia do nosso país, mas o que é importante deste artigo é dizer que é algo global, como nós temos visto aqui. Uma outra notícia também que eu vi na mesma página, falando a respeito de uma nova criptomoeda. E essa criptomoeda, então as criptomoedas elas são criadas, né? Não existe, digamos, limite para isso. Então obviamente existir um processo que eu não conheço, mas essas criptomoedas, elas existem várias, né? A gente conhece talvez Bitcoin, a gente conhece talvez Ethereum e outras, mas existem muitas, e recentemente foi criada uma criptomoeda, ela foi criada pelos mesmos criadores do ChatGPT, que é uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial, algumas semanas, meses talvez, isso tem ganhado mais notoriedade, porque você digita qualquer texto ali, qualquer coisa que você peça, essa inteligência ela gera ali para você tudo o que você precisa saber a respeito do assunto, né? Inclusive, ultimamente estavam querendo
cobrar do chat, porque isso é um banco de dados que varre várias outras fontes, e estavam inclusive querendo regular ou regulamentar essa inteligência a ponto que ela desce as fontes, porque afinal de contas é patrimônio intelectual, né? Mas tudo isso para dizer o seguinte: então essa criptomoeda, ela foi criada, ela é parte de um projeto chamado WorldCoin, né, moeda mundial. Foi lançado em julho deste ano, e uma curiosidade desta criptomoeda é que esta criptomoeda, eles querem evitar que robôs, eles querem evitar que inteligências artificiais adquiram e trabalhem com esta moeda. Logo, para você ter acesso a essa criptomoeda, precisa ter uma verificação de que você é um ser humano. E essa verificação é através do colher a sua biometria, a íris dos seus olhos. A íris é uma das poucas coisas do nosso corpo, ou é uma das marcas de biometria que são únicas. Então a íris é a mesma, ou a íris é única para cada uma das pessoas. Então, para você ter acesso a essa criptomoeda, tem todo um processo de validação, do qual você deve ser coletada a íris dos seus olhos, e a partir do momento que você permitir isso, você ganha 25 WorldCoins. E aí você pode começar a usar e etc. Uma outra notícia que eu queria trazer, isso talvez outros já tenham visto nas notícias dessa semana, um dos candidatos a presidente no Equador, ele foi assassinado, porque ele disse que ele vai combater o narcotráfico. E o seu sucessor, então, continua com o mesmo discurso, mas, obviamente, então, andando aí com coletes à prova de bala e tudo isso. E ontem nós vimos uma notícia na TV, falando que o governo argentino resolveu, então, congelar os preços até outubro deste ano, um pouco antes, então, das novas eleições, onde, então, as eleições para presidente. E a inflação atual da Argentina já extrapola os 100%. A previsão de alguns é que chegue a 120% até o final do ano. A inflação mensal na Argentina, na verdade, os mercados, eles resolveram, então eles entraram em acordo com o governo, de uma forma que eles só vão reajustar os preços dos produtos no mercado em 5% ao mês. Como referência, hoje a meta de inflação do Brasil, ou a inflação anual do Brasil, gira em torno de 5% e lá todo mês. Tudo isso para contextualizarmos um pouco, entendermos um pouco do porquê que o Senhor tem falado o que Ele tem falado no nosso meio. O Senhor, Ele está ministrando algo em nosso meio. O Senhor, Ele tem usado a vida do pastor Ricardo, o Senhor usou a vida do Eduardo, o Senhor tem usado a vida do Márcio, do bispo Valdir, a minha vida e de todos aqueles que o Senhor tem levantado para trazerem palavras aqui. O Senhor tem nos alertado a respeito que não tem mais tempo da gente ficar de bobeira. E eu trago essas notícias, eu não sou tão antenado assim não, na verdade eu tenho o hábito de todo dia talvez correr o olho nas notícias e ter uma ideia do que está acontecendo, mas eu estou atento àquilo que nos indica o tempo que a gente está vivendo. E é importante a gente ter esse entendimento, porque isso vai ditar a nossa forma de viver. Se você tivesse 24 horas do seu dia, o que você faria? E se você tivesse 24 dias de vida, o que você faria? E se você tivesse 24 anos de vida ainda, o que você faria? Todas as respostas eu entendo que elas vão variar, porque tudo vai depender de como a gente entende quanto tempo eu tenho para fazer o que eu preciso fazer. E quanto menos tempo nós tivermos, quanto mais conscientes do tempo nós estivermos, mais ou diferentes prioridades a gente vai dar para a nossa vida, a gente vai dar para o nosso dia.
Então, é importante nós termos essa consciência do tempo que nós estamos vivendo. E como o Senhor tem ministrado ao nosso meio a importância e o chamado que o Senhor tem feito a nós de sermos suas testemunhas, a gente só vai dar importância a isso, a gente só vai entender isso, a gente só vai colocar isso em prática se de fato nós entendermos a necessidade disso. E diante disso, o Senhor então ele tem ministrado a nós a respeito da importância de sermos testemunhas, né? Aquilo que o Senhor tem trazido, ministrado à minha vida, aquilo que eu tenho compartilhado com os irmãos, tem sido a respeito da importância e da necessidade de sermos testemunhas, e o Senhor ele tem nos dado modelos do que é ser uma testemunha, né? Porque todos nós temos sido chamados a ser testemunhas, todos nós temos sido convocados, e é nosso papel, é nossa obrigação sermos testemunhas do Senhor. E por isso o Senhor então, ele tem nos dado as instruções, ele tem nos mostrado a respeito disso, e o Senhor já nos deu o exemplo da vida de Moisés, e o Senhor, da última vez em que eu ministrei, ele nos deu o exemplo a respeito da vida de Elias como testemunha do Senhor. E hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito de como sermos testemunhas, olhando para a vida de Elias. Amém? Porque é importante nós nos lembrarmos que quando o Senhor levanta estas testemunhas, quando o Senhor levantou essas testemunhas, nós, enquanto testemunhas, temos dois papéis. Um, de intercedermos diante de Deus pelas pessoas, e o outro, de trazermos às pessoas a revelação da vontade de Deus. E tudo isso, então, que nós temos aprendido se resume a isso. O nosso papel hoje em dia, na fila do banco, no trabalho, na padaria, conversando com o nosso familiar, com o nosso amigo, com quem a gente estiver, o nosso papel hoje é apresentar às pessoas, revelar a elas qual é a vontade de Deus, e também interceder diante de Deus em favor destas pessoas. Amém? E diante disso eu quero convidar os irmãos então a abrirem as suas Bíblias ali no livro de 1 Reis. E nós vamos ler a segunda parte, 1 Reis no capítulo 18. E nós vamos ler a parte que ficou faltando do texto lido durante a última oportunidade. 1 Reis no capítulo 18, nós vamos ler do versículo 21 e nós vamos ler até o versículo 39. E eu quero convidar a igreja a se colocar em pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis no capítulo 18, do versículo 21 ao 39, diz assim a minha versão: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles: gritem mais alto, dizia.
já que Ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: o seu nome será Israel. E com as pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles, e o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. E à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. E então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez pelo teu cuidado e pela tua proteção nesse dia. Nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio, Senhor, que nós temos de estar na tua casa, de estar diante de ti. Nós queremos te pedir agora, Senhor, eis aqui a tua palavra. Que ela, Senhor, possa ser semente, Senhor, a encontrar, ser uma terra fértil nas nossas mentes, no nosso coração. Que seja o Senhor a ministrar, Senhor, através da tua palavra a cada um de nós. E que sejamos, Senhor, transformados pela tua palavra, que essa palavra ela possa encontrar terra fértil, geminar, e que esses frutos, Senhor, que ele possa gerar, Senhor, possam permanecer e possam gerar novos frutos, Senhor, e esses possam permanecer, e assim seja, Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, agora, todo mal, todo levante do inimigo para roubar a semente, para tirar a nossa atenção, caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que seja o teu Espírito, Senhor, a ministrar em nós e através de nós, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Podem se assentar. Aleluia. Na última oportunidade, o Senhor ministrou a nós, através da vida de Elias, a importância de nós sermos aqueles profetas que denunciam o pecado e anunciam o arrependimento. E nós entendemos, e o Senhor tem nos mostrado isso através da vida de Elias, e porque nós aprendemos e entendemos que sem arrependimento não existe transformação. Nós fomos gerados em pecados, a nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa carne quer gritar a cada momento. Temos aprendido, como o David bem lembrou, nos estudos bíblicos, entramos agora na lição número 3, falando a respeito das batalhas espirituais. E uma das coisas que o Senhor ministrou a nós é que muitas das batalhas em que nós nos vemos são batalhas que nós mesmos geramos. É porque eu me senti
ridicularizado, é por causa do meu orgulho, é por causa da minha vontade, são os desejos da minha carne, são os desejos dos meus olhos, é aquilo que eu quero ostentar. Estas coisas, elas acabam nos levando a essa batalha. E logo então, a única forma que tem para transformar isso se chama Evangelho, se chama Palavra de Deus. O ser humano não evolui. O ser humano, ele tem que ser regenerado, gerado de novo. E esta geração nova, este novo nascimento, ele se dá através da palavra do Senhor. E então, para isso, é gerado algo chamado arrependimento, metanoia, transformação da forma de pensar. A palavra de Deus, ela tem que entrar em mim de tal forma em que eu consiga olhar as coisas que eu estou fazendo e eu então consiga avaliar se o que eu estou fazendo está conforme a palavra de Deus. Se assim estiver, maravilha. Se não estiver, eu paro e reprogramo. Faço de novo, mudo, transformo. Mas hoje, continuando esse texto, nós vemos que o Senhor também usou a vida de Elias para uma outra, vamos dizer, de uma outra forma. Elias aqui então, contextualizando ou relembrando, Elias então, depois de 3 anos e meio, de uma palavra em que ele havia dado ao rei Acabe e a todo o povo de Israel, 3 anos e meio de seca, não cairia uma chuva, não cairia uma gota do céu. E 3 anos e meio depois, Elias, ele aparece e ele vem e se coloca diante não apenas do rei, mas de todo o povo e denuncia ali o pecado do povo. Mas também Elias, tudo aquilo que ele fez, é importante nós entendermos o porquê. Como foi dito da última vez, o povo de Deus, o reino de Israel estava dividido. Reino de Judá, reino de Israel, reino do norte, reino do sul. E aqui então, Acabe era o rei de Israel. Então, o Acabe aqui, ele era aquele que estava governando todas as outras 10 tribos, menos Judá e Benjamim, que estavam então ali com o Senhor. E ali então, eles estavam não apenas divididos, mas eles estavam adorando um outro Deus. Jezabel, esposa de Acabe, ela não era israelita, ela não tinha origem israelita, ela era filha do rei de Tiro e Sidom. O nome do rei Et-Baal. E Jezabel, o nome dela, daquilo que eu pesquisei, existem 2 significados. Dentro do hebraico bíblico, o nome Jezabel quer dizer aquela que não tem importância. Não, aquela que aquela que não tem importância. Enquanto que no seu idioma de origem, Jezabel significava o príncipe Baal existe. Então logo dá para entender que ela não era do Senhor. E ela não apenas adorava o seu Deus, como ela instituiu oficialmente o culto a este Deus, e não apenas instituiu oficialmente o culto a este Deus, como caçou e exterminou quase todos os profetas do Senhor, os profetas do Deus vivo. E Elias então, quando ele aparece primeiro dizendo então que por 3 anos e meio não haveria uma chuva. Haveria uma seca muito grande naquela terra. E é importante nós entendermos, porque Baal, ele era considerado o Deus da chuva, Deus da tempestade. Ele enviava as chuvas e a fertilidade e a terra, né? Então, e fertilidade para a terra. E ele assim semeava vida. Baal, ele era o Deus da tempestade, o Deus da chuva. E quando Elias então aparece e fala, não vai chover, até que eu diga o contrário, ele estava ali desafiando Baal. Mas ele não estava simplesmente desafiando Baal, ele estava demonstrando que Baal não era Deus.
Ele não estava apenas demonstrando que Baal não era Deus, ele estava ali denunciando uma falsa religião. Ele estava ali anunciando o seguinte: olha, não é isso, Deus não é isso, a palavra de Deus não é isso, porque o nosso Deus, Ele é que é Deus. Então, quando ele diz isso, ele ali então denuncia um falso Deus, ele denuncia uma falsa religião. E quando nós vemos aqui então nessa história, então depois de 3 anos e meio, Elias ele volta, e aí ele começa ali no versículo 21, chamando a atenção do povo, chamando a atenção do rei, dizendo: até quando vocês vão ficar oscilando para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Ele ali então ele se coloca de novo, e ele não vem apenas para demonstrar isso, para denunciar isso, ele vem para de fato, mais uma vez, denunciar a falsa religião. Porque Baal, ele além de tudo, ele era conhecido, sendo o Deus da tempestade, ele era o Deus do trovão, ele era o Deus do fogo. E quando Elias chega a eles e fala o seguinte: olha, cada um de nós vai escolher 2 novilhos, 1 novilho cada um, 2 novilhos, e nós iremos preparar o altar, e nós iremos então deixar tudo preparado, mas o verdadeiro Deus de fogo vai se manifestar. Aquele Deus que mandar fogo, esse é Deus. Porque se Baal se diz o Deus de fogo, o meu Deus é o Deus de todas as coisas. Então ele chega e ele vem ali e ele denuncia essa falsa religião. Ele vem e expõe aquilo que está errado ali. Porque ele vem e ele fala então o seguinte: então ele deu chance para que aquele Deus se manifestasse. E aquele Deus, ele não se manifestou. E nós hoje em dia? Será que nós temos um Baal, talvez, para denunciar? Ou qual é o papel nosso então hoje em dia? O nosso papel então é estarmos atentos àquilo que se diz Deus, e não apenas não cairmos nesta, mas também alertarmos aqueles que podem estar nesse caminho. E talvez na nossa cabeça a gente comece a pensar talvez em outras religiões, mas o que é interessante, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, a gente vai ali agora dar um pulinho ao Novo Testamento, e eu quero convidar os irmãos a irem ali na 2ª carta de Paulo ao Timóteo. 2 Timóteo, nós vamos ler aquilo que está no capítulo 4. Segunda Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler o que diz no versículo 3 e 4. Amém? Todos acharam? 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Diz assim na minha versão, Paulo escrevendo a Timóteo: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui Paulo ele não está dizendo sobre uma falsa religião no sentido de algo que não é dentro da igreja. Paulo aqui ele está dizendo a respeito de uma realidade dentro da igreja. Paulo está dizendo aqui que viria um tempo onde as pessoas não suportariam a palavra, mas elas começariam a ser incomodadas pela palavra, e elas começariam então a juntar mestres para elas mesmas, para seguirem os seus próprios desejos, e elas se recusariam a dar ouvidos à verdade e se
voltariam a mitos, se voltariam a histórias, se voltariam a ensinamentos que não são o verdadeiro ensinamento. Esse é o nosso papel, é isso que nós temos que estar atentos, não aquilo que está fora da igreja, mas aquilo que está sendo dentro da igreja. E a palavra do Senhor, ela é incrível, porque o Senhor, Ele ainda vem e Ele traz a nós que existe um tipo de idolatria que ela é mais sutil aos nossos olhos. E essa idolatria que é sutil aos nossos olhos, a gente vai dar mais uma viajada na Bíblia, queridos. Vamos agora a 1 Samuel, no capítulo 15. Um pouquinho antes ali, 1 Samuel no capítulo 15, nós vamos ler aquilo que diz a palavra do Senhor no versículo 23. Aqui, Samuel, então, profeta do Senhor, repreendendo o rei Saul, ele disse que havia desobedecido a palavra do Senhor, ou seja, não quis ouvir a palavra do Senhor, mas preferiu seguir a sua própria vontade. Samuel disse o seguinte a Saul, 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Samuel disse aqui então o seguinte, que a arrogância, ela é como o pecado de idolatria. Sabe por quê? Porque nós tiramos Deus do lugar de Deus e colocamos a nós mesmos. Vamos agora ao Evangelho segundo Lucas. E nós vamos parar ali no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Só para a gente não falar assim, mas isso estava lá no Antigo Testamento. O que o Senhor diz no Novo Testamento? Lucas 6, 46. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 6, 46, amém? Diz assim na minha versão: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, mas se eu não sou o Senhor da vida, se eu não, aquilo que eu trago para vocês, vocês preferem fazer do seu próprio jeito? Aqui o Senhor Jesus também está dizendo o seguinte: pode ter qualquer outro Senhor sobre a sua vida, menos eu. Se você se coloca no primeiro lugar. Então a idolatria moderna não é a Baal, a idolatria moderna é a nós mesmos, o homem no centro do Evangelho. E olha só como isso é grave, nós deixamos de ser servos de Deus e passamos a fazer Deus nosso servo. Um pouquinho mais na frente, no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13 diz assim na minha versão: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, como pode estar na versão de alguém. A segunda idolatria moderna, dinheiro. O diabo não quer que você adore ele. O anticristo, ele vem, e o diabo, ele vem para tirar a sua adoração de Deus. Ele vem para tirar o lugar de Deus como Senhor da sua vida. Se ele tiver você no lugar de Deus, para ele está bom. Se ele tiver o dinheiro no lugar de Deus na sua vida, para ele está bom. Porque você vai se gastar, você vai se dedicar, você vai fazer tudo o que você puder fazer para atender ou a sua vontade, ou para você poder ter dinheiro para atender a sua vontade. Logo, nós temos que estar atentos àquilo que tem sido ministrado hoje em dia, por aí. Nem toda igreja deve ser levada como igreja, ou
como uma igreja que prega a palavra verdadeira. Nem toda música chamada louvor deve ser levado como uma música de louvor a Deus. Porque o louvor a Deus é quando nós exaltamos a Ele, quando nós anunciamos quem Ele é, nós anunciamos aquilo que Ele fez e faz. Quando nós então adoramos a Deus, nós estamos nos rendendo diante dEle. Mas tem muitas músicas que hoje se dizem músicas cristãs, mas que não tem Cristo na letra. E a palavra do Senhor nos anuncia a respeito disso. E agora eu quero convidar os irmãos a pularem até o livro de Apocalipse. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Porque aquilo que vai ser dito aqui já foi dito há quase 1 ano atrás, pastor Rico. 2 anos atrás. Entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2021 aqui nessa igreja, o Senhor usou a vida do pastor Ri a ministrar a cada um de nós a respeito das igrejas ditas ali do Apocalipse. São 7. E nós não vamos ler cada uma delas, mas estas igrejas, o Senhor então ele vem e apresenta estas igrejas. E o Senhor ele vem então e anuncia o que era ministrado naquelas igrejas, aquilo que aquelas igrejas faziam, como elas viviam e se o Senhor se agradava daquilo ou não. E existem alguns entendimentos, existem pessoas que entendem que essas cartas elas foram aquelas igrejas que de fato existiam. Existem pessoas que entendem que essas cartas elas descrevem a igreja com I maiúsculo, então o corpo de Cristo na terra em determinadas etapas da vida. E existem pessoas que entendem que estas cartas elas descrevem como as igrejas que existem na atualidade, elas podem ser encontradas, como elas se caracterizam, qual é a mensagem, qual é a obra que cada uma das igrejas tem ministrado. E tem pessoas que inclusive olham e falam o seguinte: olha, como o pastor Ri, até em uma das ministrações ele falou o seguinte: nós somos igreja, o Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. Que isso fale ao nosso coração também. Será que nós estamos agindo dessa forma? E então, aqui a partir do capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor então começa a falar a respeito destas igrejas. E a primeira igreja que aparece no capítulo 2 é a igreja de Éfeso. E para quem olhar ali no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 4, o Senhor diz o seguinte para aquela igreja: contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Logo então a gente começa a ver que existem igrejas que começaram amando o Senhor, mas abandonaram o primeiro amor, mas não deixaram de se apresentar como igrejas. Logo, essas igrejas, elas faziam as coisas por fazer. Tradição. Eu vou na igreja, por quê? Porque minha mãe é na igreja, meu pai é na igreja, eu cresci na igreja e eu continuo indo à igreja. Nos Estados Unidos a gente viu muitas pessoas que iam à igreja por tradição. No Brasil a gente vai conhecer muitas pessoas que vão à igreja por tradição. Talvez nós possamos estar vindo à igreja por tradição. Eu não tenho mais o amor. Eu não entendo o que é servir o Senhor. Eu não entendi esse amor. E tem pessoas que continuam indo à igreja e entendem que porque estão indo à igreja, elas estão bem. Mas aqui o Senhor fala o seguinte: mas olha, se você abandonou o amor, se você não ama, se você não entende, se você realmente não assimilou o porquê você está vindo, infelizmente, eu tenho isso contra. Porque no final das contas o Senhor não quer que você seja carola de igreja. O Senhor não quer que você seja frequentador assíduo de igreja. O Senhor quer que você o ame acima de todas as coisas. Ame acima de todas as coisas. E ao amar o Senhor acima de todas as coisas, você vai colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. E não colocar as coisas de Deus porque sim.
Uma segunda característica, uma outra igreja que aparece ali mais para frente no capítulo 2, é a igreja de Pérgamo. E ali diz ali a partir do versículo 14 de Apocalipse 2, que o Senhor tem contra, o Senhor dizendo: no entanto eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E na ministração que o Senhor fez a nós através da vida do pastor Ri, nós entendemos que Balaão, ele fez isso porque ele amou o dinheiro. O Senhor disse para ele: vai. Mas logo que o Senhor disse para ele: vai, o coração dele mudou de tal forma que ele falou assim: eu ainda vou me dar bem, porque Balaque tinha prometido muitas riquezas a Balaão. E hoje nós temos muitas igrejas, nós temos muitos lugares que pregam, que ensinam, que buscam a prosperidade. E não me entendam mal, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é dono de toda a prata e de todo o ouro. A palavra do Senhor diz que nós viveremos uma vida boa sobre essa terra, mas não é esse o verdadeiro evangelho. E se nós estamos buscando ao Senhor para ter uma vida próspera, a gente não está entendendo nada. Aqui, ele diz: tenho contra você isso. Igrejas que, por conta do dinheiro, não denunciam o pecado, permitem práticas que vão contra a palavra do Senhor. Não, eu não posso falar nada com o irmão tal, porque o dízimo dele é muito importante para a igreja. Ou então, não vamos deixar então que o pessoa famosa X continue dizendo que é membro da nossa igreja, porque isso traz publicidade, e no final das contas, quem somos nós, não é? Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que Ele é contra essas práticas. Depois ali, mais para frente no capítulo 2, fala, por exemplo, a respeito da igreja de Tiatira, e diz ali no versículo 20 do capítulo 2, que o Senhor, ele tinha contra aquela igreja isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E aqui também, aquilo que o Senhor ministrou através da vida do pastor Ri, é uma igreja que tolera o pecado, que tolera práticas contrárias à palavra do Senhor. E eu também quero adicionar algo que o Senhor chamou a minha atenção, tem chamado a minha atenção nos últimos dias. Existem muitas igrejas que trazem para o culto práticas ocultistas. Existem muitas igrejas que, se você for num terreiro de macumba e se você entrar naquela igreja, é a mesma coisa. Existem muitas igrejas que ensinam princípios espíritas. Lei da atração. O mundo espiritual é vasto, é além da nossa capacidade, mas aquilo que o Senhor determinou para a gente conhecer dele está aqui. Portanto, cuidado. Mas isso são verdades espirituais, são perigosas, porque se não fosse perigoso, o Senhor já teria nos revelado. São coisas que o Senhor, se Ele quisesse que nós soubéssemos, Ele teria revelado na sua palavra. Por isso, cuidado com aquilo que se diz: não está na Bíblia, mas se não está na Bíblia, eu prefiro não saber. Por quê? E uma vez eu ouvi uma palavra e eu queria compartilhar com vocês. Nos Estados Unidos, por exemplo, os jardins do fundo, eles não têm cerca. E muitas pessoas têm cachorros.
E muitas pessoas cercam o jardim do fundo por causa dos cachorros. A cerca é a palavra do Senhor. E alguém pode olhar e falar o seguinte: mas se eu coloco essa cerca, eu estou limitando o cachorro de atravessar a rua e conhecer outras coisas. É verdade. Então talvez, aos nossos olhos, conhecer somente aquilo que a Bíblia nos diz pode limitar o nosso conhecimento, talvez. Mas por outro lado, a cerca vai impedir o cachorro de ser atropelado quando ele tentar atravessar a rua. Ou ele vai impedir o cachorro de se perder quando ele tentar atravessar a rua. A cerca, a palavra do Senhor, ela é para o nosso bem. Ela é para a nossa proteção. São limites que o Senhor determina para o nosso bem. Porque a nossa natureza, ela é ruim, carnal, pecadora. E logo, quando a gente começa a flertar com o mundo espiritual, sem ter a base, para a gente se perder, é muito fácil. Práticas ocultistas dentro da igreja, pecado dentro da igreja. Jezabel, ela mandava no marido dela, e não estou aqui, cara, agora falando de machismo, nem nada disso, mas a Jezabel, ela inverteu os valores, e hoje em dia o que a gente mais tem é um mundo invertido. Como diz o outro, agora é o poste que mija no cachorro, é o rabo que balança o cachorro. E existem igrejas que falam sobre isso. Sabe, queridos, eu não quero aqui, e não me entendam mal, o nosso mundo, ele precisa ser mudado. O nosso mundo, ele precisa ser realmente diferente do jeito que é. A gente sabe que existem desigualdades, a gente sabe que existem formas, e como o Senhor ministrou através das nossas vidas, através da carta de Tiago, não temos que fazer distinção de pessoas, porque todos são iguais perante o Senhor. Mas não é através da luta social, porque o ser humano, ele não evolui, ele tem que ser gerado novamente, ele tem que ser regenerado. E essa regeneração, ela vem através da palavra. O nosso sistema de governo, queridos, ele é falido, porque ele é um sistema humano. Qual é o sistema de governo certo? É o reino de Deus, onde Ele é Deus, onde Ele é o rei, é Ele quem governa, é Ele quem comanda, é Ele quem nos julga, é Ele quem nos defende, é Ele que é misericordioso. E nós temos que ser iguais. Mas, infelizmente, não vai ser através da nossa luta social. Devemos mudar a sociedade como, Gu? Anunciando a palavra, e por isso o Senhor tem falado para a gente ser testemunhas dEle. Por isso que o Senhor tem chamado a gente a denunciar o pecado, mais uma vez, não no sentido de expor as pessoas, mas no sentido de gerar uma mudança no comportamento das pessoas. Por isso que o Senhor tem nos alertado a respeito disso, porque, sabe, essas pessoas que estão nesses caminhos, são pessoas que não mudam de vida. É a pessoa que se diz crente. Quer ver? Próxima. A igreja de Sardes. Olha o que diz no capítulo 3, o versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E olha só: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. E aí uma das frases que mais me impactou, ri daquilo que você disse. Ela é uma igreja que tem reputação, mas não tem caráter. Uma igreja que as pessoas olham e acham que aquilo ali está bem, mas no íntimo não está, porque não foi transformada. Porque prefere ouvir falar do que Deus pode fazer em favor da sua vida, porque prefere ouvir daquilo que Deus tem todo o poder para fazer, e Ele tem, mas não aceita ser transformado por Ele. Todo mundo quer um Salvador,
mas ninguém quer um Senhor. Porque onde já se viu, eu sou adulto, eu trabalhei, eu estudei, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou um adulto, como assim eu não posso mandar na minha vida? É uma igreja que tem reputação, mas não tem caráter. Não foi transformada. E um pouco mais à frente, no final ali do capítulo 3, fala a respeito da igreja de Laodiceia. E essa igreja diz ali, no versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse: eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Versículo 16: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Muito rica. Era uma igreja muito orgulhosa daquilo que ela tinha e do que ela podia fazer. E ela achava que por ela ser rica, ela achava que porque ela não tinha problemas, ela achava porque ela era autossuficiente, estava tudo certo. Elas usavam padrões humanos para se auto-justificar. Eu não tenho problemas, Deus está comigo. Eu sou rico, Deus está comigo. Eu me auto-justifico. Sabe o que é? Eu trabalho tanto na igreja. Eu faço tudo dentro da igreja. Deus está comigo. Mas na verdade, é uma igreja que, parecida com a primeira, faz as coisas por fazer. Tudo isso, queridos, são coisas que acontecem. E é só a gente abrir o YouTube, é só a gente visitar igrejas, é só a gente ouvir a palavra do pastor A, B e C, e muitas vezes a gente vai identificar isso. Por isso, cuidado. Cuidado. Tem muita gente boa por aí. Tem muito servo e serva do Senhor por aí. Mas tem muita gente que não é. E o nosso papel é de primeiro a gente se autoanalisar. Será que eu tenho me achado autossuficiente, me autojustificado? Ou será que, por exemplo, eu posso ser por fora uma coisa e dentro outra? Será que eu estou flertando com coisas de ocultismo, inversão de valores, pecado? Será que eu estou indo na igreja, mas eu perdi o meu amor? Será que eu estou vendo pessoas na mesma situação? E aí eu queria só compartilhar com os irmãos a respeito ainda das 7 igrejas o seguinte: existiram 2 que o Senhor não tinha o que falar, como reprovação. Que é a igreja de Esmirna. E Esmirna era conhecido pela sua mirra, que era aromático, que era usado no sepultamento dos corpos, mas também era usado como incenso. E a palavra, ela diz, também no livro de Apocalipse, que o incenso, ele representa a oração dos santos. E a outra igreja é a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. A igreja que ora e intercede. E a igreja que ama. Essa é a igreja que o Senhor está buscando. E é isso que o Senhor tem nos ensinado. Interceder pelas pessoas, amar as pessoas, não desistir delas. É isso que o Senhor tem nos chamado a atenção, que nós devemos fazer dessa forma. E aí, queridos,
A gente pode olhar e falar o seguinte: talvez virem pessoas à nossa cabeça, talvez a gente possa olhar e ver esta situação na nossa vida, e a gente pode olhar e falar assim: e agora? Eu estou perdido? Não. Essa pessoa está perdida? Não. Porque cada uma dessas 5 igrejas, o Senhor disse para ela o seguinte: arrependa-se. Arrependa-se. E para a gente terminar, vamos voltar em 1 Reis, no capítulo 18. Porque o Senhor fez tudo isso através da vida de Elias. Ele denunciou aquela falsa religião, denunciou aquele falso Deus. O Senhor também está abrindo os nossos olhos mais de uma vez para a realidade na qual estamos, para que o Senhor possa olhar, para que nós possamos olhar através do Espírito Santo para toda essa situação, para que nós possamos anunciar o verdadeiro Evangelho, para que possamos ser o instrumento de Deus em favor dessas vidas. E olha só, no capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 30, quando todos os profetas fizeram e Baal não respondeu, olha o que aconteceu a partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E a primeira coisa que eu quero deixar, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, e aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Você está assim? Você identificou alguma pessoa assim? Aproxime-se de Deus. Volte para o Senhor. Chame essa pessoa, traga ela para perto. Aproxime-se do Senhor. E olha o que o Senhor continuou ali, continuando no versículo 30. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, e depois apanhou 12 pedras. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Traga para perto, repare o altar, restaure o altar, relembre que o Senhor, Ele te ama sim. Relembre que o Senhor te amou de tal forma a mandar o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O Senhor, Ele tem algo. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele nos ama. E o Senhor, Ele quer restaurar. Para restaurar, a gente precisa se arrepender. Aquele altar que está caído, o Senhor quer restaurar, quer transformar. E uma vez que o Senhor fez isso, olha só o que diz ali a partir do versículo 36. E à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Traga para perto, relembre das promessas, restaure as promessas e se humilhe diante do Senhor. Reconheça que Ele é Deus. Se arrependa. Traga, ministre a palavra do Senhor para que essas pessoas possam de fato se arrepender. Para que estas pessoas possam ser salvas e restauradas. Em nome de Jesus. Por isso, queridos, a testemunha vem denunciar o falso evangelho para anunciar o verdadeiro evangelho, gerando arrependimento do pecado, ministrando a graça através de Jesus e promovendo a reconciliação com Deus. Esse é o nosso papel. O Senhor
nos faz lembrar que sem nos reconciliarmos com Deus, nós já estamos condenados. E por que eu trouxe todas aquelas notícias no começo? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz no Evangelho segundo João, no capítulo 4, o versículo 35, Jesus dizendo aos seus discípulos, o Senhor disse para eles assim: olha, vocês dizem que falta tempo para a colheita, mas eu digo para vocês, levantem os olhos de vocês e vejam, o campo está pronto. O campo está pronto, queridos. O tempo do Senhor é hoje. Quando Jesus vai voltar, eu não sei, mas está perto. E se nós não tivermos essa consciência, se nós não tivermos atentos a isso, a esses sinais, a gente vai deixar de fazer. A gente vai cair nessas armadilhas do inimigo. A gente vai voltar, então, a querer lutar as lutas com as nossas forças. A gente vai querer, então, buscar um Deus que pode me dar os sonhos que eu sonhei, porque, afinal de contas, os sonhos de Deus, Ele plantou no teu coração, então Deus vai te ajudar a cumprir os sonhos que são os seus sonhos, porque Deus é Pai. Ou então, olha, a gente vai fazer aqui uma campanha XYZ, que toda maldição, então, se a gente orar e puser sal grosso santo, do Mar Morto. Sabe, queridos, estejamos atentos. O Senhor nos chama a sermos testemunhas. Poxa, Gu, mas o Senhor só cobra, o Senhor só quer. Sabe, gente, a gente tem duas escolhas. A gente pode entender o nosso foco é a eternidade, ou a gente pode continuar batalhando a vida aqui. A gente pode entender que mais do que 100 anos é uma eternidade. Essa semana a avó das meninas, a dona Nena, faleceu, 95 anos. Muito tempo, né? Desses 95 anos, 10 ela passou numa clínica de cuidados. Desses 10, uns 5, pelo menos, ela oscilava em momentos de lucidez e não lucidez. Isso tudo só para dizer o seguinte, queridos: por melhor que a gente viva a nossa vida nessa terra, nada vai se comparar à eternidade. Mais do que, e não me entendam mal, sabe, o Senhor Jesus, Ele curava os enfermos, Ele expulsava os demônios. O Senhor, Ele veio para nos dar uma vida agradável. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso é verdade bíblica, mas o Senhor está muito mais preocupado se você vai passar a eternidade com Ele ou não. E o problema da eternidade sem o Senhor é não ter o Senhor. Então a gente pode continuar anunciando, a gente pode continuar propagando, a gente pode continuar se fortalecendo e a gente pode continuar achando que a palavra que fala sobre a bênção, que a palavra que fala a respeito de Deus vai dar os seus sonhos, a gente pode continuar batalhando as coisas dessa vida e achar que essa é a palavra de Deus, ou a gente pode começar as pessoas que estão perto da gente e a gente pode anunciar a elas a palavra de Deus. A gente pode falar para elas: olha, presta atenção, a bênção de Deus na sua vida, ela vai vir quando Ele transformar o seu coração, quando você não quiser apenas um Salvador, mas quando você quiser um Senhor. Quando você quiser um Senhor. A palavra do Senhor diz ali nos evangelhos que muitos chegarão a Deus, muitos chegarão ao Senhor, dirão: Senhor, em teu nome eu fiz. E elas vão ter
curado, elas vão ter expulsado o demônio, elas vão ter praticado tantas coisas que a palavra nos diz que deveriam ser feitas. Mas o Senhor vai chegar para elas e falar assim: eu não os conheço. Queridos, mais do que Deus pode fazer, é quem Ele é para as nossas vidas. Esse é o chamado que o Senhor tem para nós, como Elias. Denunciar a falsa palavra e anunciar a verdadeira palavra. Anunciar o verdadeiro chamado. Anunciar que Jesus está voltando e que, infelizmente, o pecado não entra. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida sem falhas, mas quer dizer que nós devemos buscar viver uma vida que agrade ao nosso Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E o Senhor, eu quero me colocar diante de Ti neste momento, Senhor. E eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho feito que não tem te agradado, Senhor. Eu não quero ser encontrado, Senhor, como alguém que trabalha sem amor. Eu não quero me achar autossuficiente, nem me auto-justificar. Eu não quero, Senhor, estar envolvido, Senhor, e permitir que o pecado ele viva dentro de mim. Nem quero, Senhor, flertar, Senhor, com práticas, Senhor, que não vêm de Ti. Senhor, eu não quero, Senhor, ser uma pessoa reconhecida pelos outros, Senhor, mas uma pessoa sem caráter. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela seja verdade nas nossas vidas. Mas, Senhor, que o Senhor possa nos transformar e nos fazer uma igreja que ora, uma igreja, Senhor, que apresenta, Senhor, que está dia e noite queimando incenso diante de Ti, Senhor, como, Senhor, adoração, como sacrifício, como oração. Que sejamos, Senhor Deus, levantados, Senhor, como intercessores do nosso tempo. Que sejamos também levantados como pessoas que amam a Ti, Senhor, e que a amar a Ti, possamos amar a nós mesmos e amar aos outros, Senhor, como o Senhor nos amou. A ponto, Senhor, de gastar a nossa vida, Senhor. A ponto de gastar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Senhor, se hoje a gente está aqui diante de Ti, é porque homens e mulheres entenderam isso antes de nós. E eles se entregaram, Senhor, e eles se gastaram. Eles, Senhor, dedicaram as suas vidas em amor. Eles dedicaram as suas vidas em intercessão. Eles dedicaram as suas vidas diante de Ti, Senhor. E elas entenderam, Senhor, que mais vale, Senhor, passar a eternidade diante de Ti do que viver uma vida, Senhor, de prazeres nessa terra. E nós queremos, Senhor, diante de Ti nos humilhar. Nós queremos diante de Ti, Senhor, nos entregar, Te pedir perdão e Te pedir, Senhor, transforma a nossa forma de pensar. Transforma a nossa forma de agir. Senhor, que possamos ser, Senhor, do que ter. Que possamos estar com pessoas, Senhor, do que em lugares, Senhor. Que possamos partilhar do que reter. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos, Senhor Deus, estar atento a todas as coisas, estar atento, Senhor, ao tempo que se chama hoje, Senhor. E para que o Senhor possa, Deus, cumprir o Seu propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus.
entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e nos transforma, nos muda, nos molda, Senhor, conforme o teu querer. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor.